Olá, Regina. Boa noite. Sejam bem-vindos. Só me confirma se o som tá bom. O som e o vídeo, pra gente já começar. Oi, Adriana. Bem-vinda. Confirma pra mim se o som tá bom. Vendo e ouvindo bem, ok. Então vamos começar? Pode ser? Todos prontos? Apertem os cintos. Ok. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos para o quarto episódio da série Casos Clínicos em Live. Estou muito contente com a presença, com o acompanhamento de vocês nessa temporada, né? E hoje nós estamos com o tema de reconhecimento é dinheiro no bolso. Vocês já ouviram muito essa frase? No trabalho, até em roda de amigos. Infelizmente é um termo bem comum de se ouvir. Robson, bem-vindo, Robson. Que alegria, que honra estar com o Robson. Olha só, referência em humanização no Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Obrigada pelo prestígio. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen Davis, sou tecnóloga em radiologia, atuo em radioterapia há um pouco mais de 10 anos. Tenho uma formação de técnica de enfermagem, mas dessa experiência eu só trouxe o conhecimento teórico, eu não tive muitas experiências práticas nessa área. E venho desenvolvendo um trabalho de conscientização para questões humanas de algum tempo para cá. Criei este canal porque, segundo um levantamento que eu fiz com alguns colegas de trabalho, existem alguns temas que exigem uma abordagem um pouco mais profunda. E através de live eu tenho mais tempo e tenho também a ferramenta de conversar com vocês durante a apresentação para nós compartilharmos algumas ideias. E por que casos clínicos? Este foi um tema que eu escolhi para prestar uma homenagem a nós que somos profissionais da assistência e geralmente não participamos das reuniões clínicas. Mas como nada é um problema e tudo é uma oportunidade, chegou a nossa oportunidade de termos a nossa reunião e aqui vocês podem participar e vocês não são apenas participantes, mas são os meus convidados de honra, tá certo? Com relação às perguntas, eu tenho feito uma orientação nas lives anteriores, que vocês deixem as perguntas no chat ou nos comentários depois da conclusão da transmissão. E aí, o que eu perceber que não que não será respondido nos próximos temas, eu vou juntar todas as perguntas e fazer uma live só de perguntas e respostas, tá certo? Então participem, deixem suas perguntas, seus comentários, suas sugestões no chat, para que esses nossos encontros fiquem mais dinâmicos, mais interessantes, tá certo? Vamos ver aqui quem já chegou, Robson, Adriana, Regina. Sejam todos muito bem-vindos. Alexandre, bem-vindo, Alexandre. Muito feliz pela presença de vocês. Bom, o formato da live é seguindo a receitinha de uma reunião clínica mesmo. Então, eu apresento um caso fictício que faça sentido com o tema
Apresento quais são as queixas desse indivíduo, né? Hoje eu vou apresentar queixas e desejos. Depois eu faço uma breve análise e apresento uma conduta no final, tá certo? Então vamos começar? Nadir, seja bem-vindo! Não esqueçam de deixar as perguntas, tá? Pra gente poder deixar esses encontros mais ricos. Bom, o nosso indivíduo de hoje é do sexo feminino e a idade de 45 anos, tem uma filha, é casada e a escolaridade dela, a formação dela é em técnico de enfermagem. As principais queixas desse nosso caso é estresse, dor nos ombros, dor muscular nos ombros, desconfortos no estômago e distúrbios do sono. E hoje, eu saio um pouco do padrão que eu tenho feito nas últimas lives, eu vou apresentar também os principais desejos desse profissional. Então, quando foi questionado quais são os seus desejos, o que te motiva no seu dia a dia, o que tem feito sentido para você, o que tem deixado os seus dias mais felizes, importantes, quais são as prioridades que te motivam, que te guiam. E aí ela disse que o desejo que ela tem diariamente é que o dia acabe logo, que ela não enfrente trânsito ou que o transporte dela não esteja cheio, que ela possa trabalhar tranquila, sem a interferência de outras pessoas. Então, as tarefas que ela possa fazer mais isoladamente para ela são mais atrativas. As expectativas dela se definem em chegar logo o dia da folga para ela poder dormir e que o dia dela seja tranquilo, sem interferência de outras pessoas, sem ninguém para encher o saco, coisas desse tipo. Sendo ela uma profissional da saúde, nós, no mínimo, gera uma preocupação com o perfil. E por que eu fiz esse tema? Porque esse indivíduo, ele é real. Isso é resposta, não necessariamente a descrição, mas o tema, esse tema é uma resposta de alguns profissionais quando questionados quais são os seus principais desejos. E quando nós entramos na nossa área, nós tínhamos uma outra motivação. Então, o que será que aconteceu para que hoje a motivação desse profissional tenha se transformado nessa descrição? Não há nada de errado, especificamente, com a resposta. Muitas pessoas realmente se motivam em ter um avanço financeiro, em trabalhar menos e ganhar mais. Não há nada de errado com isso. A questão é que essa resposta vem com um comportamento. E o comportamento não condiz com alguém que esteja, por exemplo, juntando fortunas para fazer um investimento. Não é uma pessoa que está conseguindo alcançar esse objetivo de ter dinheiro no bolso. Então, isso me gerou assim, alguns pensamentos, algumas reflexões. Porque, por exemplo, para um profissional da saúde que trabalha no assistencial, não vou dizer todos, porque eu também não conheço todos, mas alguns, eles não permanecem um mês inteiro com dinheiro no bolso, não é verdade?
E nos dias que não tem dinheiro no bolso, qual é a motivação desse profissional? Uma outra questão. O profissional trabalha o mês inteiro, exceto os dias de folga. E ele só recebe uma vez no mês, ou duas, quando a pessoa, né, tem o vale. Então, para um mês de trabalho, ele é recompensado uma ou duas vezes no mês. Será que isso é o suficiente para ele se manter motivado, para que ele acorde animado? Será? Eu afirmo que não, porque as pessoas que me deram essa resposta, elas têm um perfil de pessoas cansadas e emocionalmente desgastadas. Então, isso responde para mim que essa motivação financeira, ela não está sendo suficiente para manter esse corpo com energia suficiente para fazer as atividades que um profissional da saúde precisa desempenhar. Então, nós voltando um pouquinho no tempo, lá atrás, esse profissional escolheu estar neste lugar, ou pelo menos nessa área, na área da saúde. Então, foi uma escolha. E por que agora ele se torna refém dessa decisão? Por que eu digo refém? Porque essas pessoas que têm esse objetivo, esse propósito de ter dinheiro como reconhecimento na área da saúde, elas geralmente ainda estão na profissão por conta da idade, porque consideram que não estão mais no melhor momento para mudar de área. Então é medo do quê? De fracassar em outra área. Elas não estão porque vê vantagem, vê sentido. Elas estão por medo. Ou medo do novo. Talvez elas nem tenham ideia de que área elas poderiam estar se não fosse na área da saúde. Porque isso não desqualifica o profissional em termos técnicos. Os profissionais geralmente são muito bons. Mas a questão é que o emocional não está acompanhando essa qualidade técnica. Esse desgaste ele não está sendo reposto. Então, como que esse profissional ele continua nessa trajetória? Essa mudança que eu vou propor, ela é simples, mas não é fácil. Então, nós precisamos entender que todo, vou chamar de mal, toda dor, ela tem uma origem. Ninguém que entra sonhando numa profissão chega depois de 15 anos com essa situação emocional sem que nessa trajetória tenha acontecido alguma coisa. Quando nós decidimos entrar na área da saúde, o nosso maior propósito era cuidar de pessoas. E os anos foram passando, como eu falei em alguma das lives, os anos foram passando e o nosso emocional não teve reabastecimento, só consumo. Então chega em algum momento que nós começamos a trabalhar com saldo negativo. E quando esse profissional, essa em questão que eu estou descrevendo, diz que não sai da profissão porque já está velha, não tem mais idade para recomeçar, não deixa de ser uma decisão assertiva. Porque se nós não tivermos um registro positivo na mesma área para usar como referência, é melhor a gente resolver a situação atual
para sair pela porta da frente. Porque sempre a mente vai buscar uma referência para validar a sua próxima ação. E se a sua situação atual é ruim e o seu histórico todo lá para trás também é ruim, você nunca teve sucesso na área profissional, então corrige a sua situação atual. Se você perceber que não faz mais sentido estar aí, tudo bem mudar, não há problema nenhum em mudar, mas deixe a situação com medalha. Nós precisamos ter uma medalha naquela área para poder trocar de fase, para poder avançar. Bom, como que eu posso fazer para ter uma medalha numa situação que eu só perco? Eu só tenho desgaste, esse paciente, essa paciente em questão relata que é uma condição geral, muitas pessoas estão assim, se torna até comum esse pensamento, porque nós temos um recurso de encontrar justificativas para as nossas decisões, porque é mais fácil, mais confortável do que a mudança. Então, sempre vai existir na nossa mente um recurso para poupar energia. Então, nós sempre estaremos tendenciosos a fazer coisas mais fáceis, mesmo que aquilo não nos traga satisfação. Mas o mais fácil vai ser sempre o automático. Se nós não raciocinarmos, se nós não analisarmos a situação, o fluxo sempre vai levar para o mais fácil, mas esse mais fácil não necessariamente vai suprir o seu lado emocional. Pode ser mais fácil fisicamente. Então, como que é esse processo? Nós temos que voltar e encontrar aonde foi a dor. Encontrou esse lugar? Nós precisamos dar um novo sentido para aquilo. E a partir desse momento, o seu sentimento ao lembrar daquele fato vai ser outro. E isso vai te proporcionar uma energia diferente para tomar uma decisão. Eu vou dar um exemplo mais simples dessa situação. Uma criança que sofreu agressão dos pais durante a infância. Hoje ela é uma adulta, mas ela traz sequelas emocionais desta fase. Quando ela volta naquele cenário, mentalmente, ela volta naquele cenário, com a maturidade que ela tem hoje, ela sabe que, por conta das agressões, ela não seguiu por caminhos de destruição, por exemplo, como alguns amigos que ela conhece. Então, com a maturidade de hoje, ela percebe que essa conduta dos pais, ainda que não adequada, ela tinha uma intenção. E só agora, quando adulta, ela pode considerar essa intenção como uma forma de se libertar dos sentimentos que ela tem quando ela lembra desse fato. Mas ela precisa voltar mentalmente lá e transformar o sentido daquilo, para que quando a mente precisar de uma medalha, aquilo possa servir como medalha. Eu não vou entrar em detalhes a respeito de perdão, porque é um assunto muito extenso. Mas se você não tem a função de juiz, o seu senso de perdão, ou o seu senso de justiça, aliás, corrigindo, o seu senso de justiça pode te fazer mais prisioneiro do que a pessoa que te agrediu. E esse processo de dar um novo sentido é algo íntimo seu. Você não precisa dividir isso com ninguém.
Você está fazendo esse processo para gerar em você a liberdade do reflexo desse ato. Então, é uma questão mental. Porque escolhendo ou não, você vai receber os reflexos desse pensamento. A mente, se nós não direcionarmos a nossa mente, ela age por si só. Então, ela vai buscar uma referência parecida. Se você não determinar onde ela deve buscar a informação, pode ser que você se torne vítima da sua própria mente. E isso acontece frequentemente. E o sucesso, ele depende em grande parte das questões emocionais. Um exemplo clássico é que muitos gestores na área da saúde, eles têm a mesma qualificação que a gente, que está no assistencial, a mesma formação. Por que eles são gestores? E por que também outros profissionais com a mesma formação que nós são afastados por problemas emocionais? O que difere o que tem reconhecimento e o que está doente? É a atitude. Só que para nós agirmos, nós precisamos de coragem. E principalmente de convicção. A convicção desses gestores, que muitas vezes não é da nossa área, convenceu alguém. Se está certo, se está errado, não vem ao caso. Mas a questão é que houve uma atitude. E para se ter atitude, precisa estar com as questões emocionais bem equilibradas. Então, todo esse processo, ele precisa fazer, primeiramente, sentido para quem está enfrentando a situação. Porque voltar a uma situação mentalmente, sem que haja uma convicção de que aquilo faz sentido, não tem resultado nenhum. Fica até cômico, né? Parece uma bobagem. Mas se nós tivermos questões emocionais fortes que estão presas a um evento, e esse evento traz sequelas que nós carregamos por toda uma vida, será que não faz sentido esse processo? O nosso emocional, ele fica vulnerável a muitos ataques quando está em desequilíbrio, muitas influências. Porque uma pessoa em desequilíbrio emocional, ela tende a se aproximar de pessoas na mesma condição. Então, a mente acaba sendo alimentada cada vez mais com questões que a destroem. É automático nós nos aproximarmos de pessoas com o mesmo perfil. E o que é mais grave, darmos intimidade a elas. Intimidade é a chave que dá acesso às nossas emoções. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Escolham bem a quem vocês dão intimidade. Porque essa pessoa, ela terá acesso às suas emoções. Um exemplo disso é que frustrações, às vezes, são decorrentes de coisas que nós ouvimos quando nós éramos crianças. Ou nós nos frustramos durante algum procedimento que era importante para nós. Talvez essa paciente que eu apresentei, ela tenha sofrido a dor dela no primeiro emprego, por exemplo, que ela chegou cheia de expectativas e em algum momento ela pode ter sido avaliada de forma negativa, sem uma linguagem adequada, e a partir dali ela não teve mais medalhas
para avançar na vida profissional. Ou até uma avaliação de alguém do ciclo pessoal dela com relação à profissão, alguém dentro de casa que não acreditava no sucesso dela. Em algum ponto houve uma dor. Ninguém se desgasta, ninguém desiste, ninguém se deprime se não houver um fator de sofrimento envolvido. Só que nós precisamos ter um critério muito cheio de requintes para identificar onde está essa dor e fazer esse processo para dar a esse evento um novo sentido. Bom, a partir do momento que esse processo acontece, o profissional ele pode decidir continuar ou mudar. Mas as chances dele avançar, as chances dele crescer com essa nova realidade, com essa nova referência, é muito maior. Talvez o dinheiro continue sendo um fator de motivação. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. A questão é que ele precisa ter diariamente algo que o faça alcançar esse objetivo no final do mês. E talvez ele veja sentido em fazer o melhor trabalho, em atender o paciente da melhor forma, em se relacionar bem com os colegas, para que ele possa alcançar esse objetivo no final do mês. Agora, se toda a energia dele está centralizada num evento que não supre as questões emocionais, porque ele pode gastar todo o salário dele na farmácia. Do que valeu a pena? E esse reconhecimento, ele ainda tem que dividir com outras pessoas, porque essa paciente é casada. Então, ela tem um propósito de ter dinheiro no bolso. Então, ela trabalha todos os dias ou todos os plantões em prol desse objetivo. E aí, no final, ela divide esse objetivo com pessoas que nem sabem como isso tudo aconteceu. Será que isso é um fator de motivação? Aí fica ao critério de cada um. A partir do momento que eu tenho um sentido válido para fazer o meu trabalho, eu encontro recursos disponíveis dentro de mim. E isso faz com que eu não dependa necessariamente de ter oportunidades. Eu crio oportunidades. Eu não vejo mais problemas como algo que vai tirar de mim tudo que eu tenho, que é a minha motivação. Mas eu vejo problemas como oportunidades de aprendizado. Óbvio que há um desgaste emocional, só que isso não impede a pessoa de avançar. Ela não muda o destino. Ela pode fazer mais algumas paradas. Então, esse profissional, se ele tivesse emocionalmente equilibrado, ele manteria o propósito que o fez entrar na área da saúde. Talvez ele tenha que fazer algumas paradas. Mas hoje, com 10, 15, 20 anos, ele continuaria respondendo que o maior desejo dele é X, que é o motivo pelo qual ele entrou. Por que tem profissionais que já estão prestes a se aposentar e falam da sua profissão cheio de orgulho? Será que ele não passou por nenhuma dificuldade? Por que tem profissionais que se aposentam e continuam trabalhando, exceto os que são por questões financeiras, mas aqueles que voltam nem que for como voluntários?
Qual é o combustível dessas pessoas? Existe algum combustível. E ele não está disponível só para essas pessoas. Ele está disponível para todos nós, inclusive para vocês. Tá certo? Gostaram da apresentação? Querem comentar algo? Querem deixar alguma pergunta? Camila, Aline, Fabiola, Moza, muito obrigada por mais um encontro, por mais um Casos Clínicos em Live. Eu espero vocês no nosso próximo encontro e acredito que cada um desses encontros gera uma reflexão. Só que essa reflexão ela precisa ser transformada em ação, porque o conhecimento por si só ele não muda a vida de ninguém. E eu espero que vocês estejam sendo transformados e possam transformar o ambiente de trabalho também. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até o próximo encontro.